Olá, aqui é o Thiago Melo e eu queria parabenizar você por estar aqui hoje, aprendendo conosco, participando desse evento, com esse tema que é tão importante para a nossa profissão. Primeiramente eu gostaria de falar um pouco do meu currículo, para você entender um pouco da minha experiência, de tudo que eu vivi até hoje na minha profissão. Eu sou engenheiro civil, formado em Pernambuco pela Universidade de Pernambuco, tenho pós-graduação em gestão de projetos, tenho certificação pelo PMI, certificação CAPM, que é uma certificação de técnico em gestão de projetos. Trabalho com gestão de projetos e obras desde 2011, que é quando eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa familiar, que era uma construtora fundada pelo meu pai e por alguns dos meus irmãos. Então foi lá que eu tive essa sacada, que eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar e estudar e melhorar as minhas técnicas e meu conhecimento sobre gestão de obras, porque eu vi que muita coisa era feita de forma artesanal e eu entendi que a gente precisava evoluir. E a única forma de evoluir era através da qualificação profissional. Então, durante esses anos que eu pude participar de obras e de empreendimentos variados, eu evoluí bastante, errei muito, aprendi muito com meus erros e hoje eu vim aqui mostrar para você como você pode iniciar o planejamento do seu empreendimento, da sua obra, utilizando apenas uma página. É uma ferramenta que eu utilizo em todos os meus projetos. Na fase inicial, ele é fundamental, ele me ajuda muito a desenvolver todo o planejamento da obra, todo o planejamento do empreendimento, porque você consegue ter uma visão sistêmica como um todo. Você consegue identificar pontos de desvio antes mesmo de ter informações detalhadas sobre como será o seu projeto. Então, ele é muito importante para ser feito no início. Por exemplo, vamos supor que a sua empresa ganhou uma licitação hoje. Então essa ferramenta ela tem que ser utilizada na reunião de partida desse projeto. Na primeira reunião, quando o responsável por esse contrato unir as pessoas que vão tocar esse contrato, que vão dar andamento a esse contrato na empresa, essa ferramenta precisa ser implantada, porque ela vai ajudar muito na identificação de inconsistências no planejamento e vai ajudar muito a levantar informações que, na prática, às vezes a gente tem um pouco de complicação para descobrir e utilizando essa ferramenta você consegue visualizar de forma mais fácil. Então vamos lá, eu vou ensinar você como planejar a sua obra utilizando apenas uma página. Vamos começar. Como planejar a sua obra utilizando apenas uma página? Primeiramente eu gostaria de citar os principais desafios no planejamento. Todo planejamento ele tem que ser fácil de descrever. Quando eu digo fácil de descrever, significa que qualquer pessoa da equipe, todos os envolvidos, precisam ter o conhecimento para poder descrevê-lo. Ou seja, o entendimento tem que ser pleno. Se alguma dessas pessoas ela não sabe descrever o seu planejamento, significa que tem alguma coisa errada. Ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser colaborativo, ou seja, não é o engenheiro de planejamento ou o técnico de planejamento, não é uma pessoa da equipe quem faz o planejamento do empreendimento, mas sim a equipe. Todos têm que participar do planejamento, todos têm que dar sua opinião, todos têm que opinar e ajudar na formatação, na elaboração desse planejamento. Porque no momento da execução, todos eles vão participar, cada um em sua área. Então, eles têm o conhecimento necessário para ajudá-lo na elaboração desse planejamento. E o mais importante é que todos compreendam. Todas as pessoas envolvidas no projeto, desde o
o coordenador do contrato, o gerente do contrato, o diretor da empresa, até o servente, o pedreiro, o encanador, todos eles têm que entender o que está pretendendo ser feito ali. Todos eles têm que ter conhecimento do que foi planejado, do que foi previsto e do porquê que se está executando daquela forma aquele tipo de serviço. E, consequentemente, se você consegue promover isso dentro da sua equipe, se você consegue fazer com que isso aconteça, é muito provável que o seu projeto ele vai ser um projeto de sucesso. Então, nosso objetivo é esse, vencer esses principais desafios na fase do planejamento, que é comum, e essa ferramenta que eu trouxe aqui para lhe mostrar hoje, ela vai ajudar bastante na superação desses desafios. Então, o princípio da ideia, de onde surgiu essa ferramenta, como foi que foi idealizada essa ferramenta? Tudo começou no ano de 2004, fruto da tese de doutorado de Alexander Osterwalder. Surgiu como uma ferramenta para auxiliar na construção de um modelo de negócio. Então, o que é um modelo de negócio? Um modelo de negócio nada mais do que o planejamento de um negócio novo. Por exemplo, se você tem uma ideia e pretende colocá-la no mercado, você formata um modelo de negócio, você tem que criar uma forma de vender essa ideia, de vender esse produto. Então, um modelo de negócio é isso. É um planejamento completo de todas as etapas, de todas as fases do seu negócio, de como você vai conseguir faturar no mercado com a sua ideia. Então, o Osterwalder, ele criou essa ferramenta, começou a idealizar essa ferramenta em 2004, enquanto ele fazia doutorado, e mais na frente um pouco, ele convidou 470 co-criadores, que são profissionais renomados e com vasta experiência no tema, para o ajudar a formatar e deixar essa ideia, esse projeto, essa ferramenta num modelo fácil e objetivo de ser implantado, de ser executado. Foram 470 profissionais de 45 países diferentes. Esse projeto durou 6 meses, foram 6 meses interagindo entre todos esses profissionais. Imagine o trabalho, como foi complexo. E o fruto desse trabalho foi o livro Business Model Generation, onde eles, liderados pelo Alexander, ele apresenta de forma didática essa ferramenta. Então ele ensina e mostra como você pode utilizar essa ferramenta para a elaboração de modelos de negócio, de uma forma bem mais prática e bem objetiva do que o método convencional, que é basicamente um relatório enorme com várias páginas. Então, o princípio da ferramenta, a ferramenta é chamada de Canvas, ela é descrita nesse livro que eu citei para vocês agora, e significa quadro. Canvas é a mesma coisa de quadro, e é a ferramenta é um quadro. Esse é um modelo original que você encontra disponível na internet, já tem muita gente que traduziu, você encontra em português, com cores, enfim. Na internet você consegue de vários formatos diferentes esse arquivo, não é difícil conseguir. E no livro também, ele apresenta essa ferramenta desta forma, e essa foi a ferramenta que eu utilizei como base para criar esse quadro que eu vou mostrar a vocês agora, e que vai ajudar muito, que me ajuda muito, né, no início do meu planejamento de um novo empreendimento. Pode ser ele grande, pode ser ele pequeno, é muito útil. Você vai ver como é fácil de utilizar e como ele pode ser proveitoso para o nosso trabalho. E o modelo proposto, né, baseado nesse modelo original do livro Business Model Generation, eu tive a ideia de utilizar esse mesmo quadro, porém com as informações úteis para o meu trabalho, com as informações úteis que eu utilizo no planejamento dos meus empreendimentos e que fazem a diferença na fase inicial, quando eu preciso levantar essas informações
e a gente tem muito pouca coisa muito pouca informação para poder levantar esses dados. Então esse é o quadro que eu formatei. É claro que isso é uma ideia minha, certo? Eu não estou dizendo que isso é a maior verdade, uma verdade absoluta, que você tem que fazer dessa forma, mas é a forma que eu faço, eu utilizo dessa forma, mas você pode pegar esse mesmo quadro e adaptar à sua realidade. Talvez o seu projeto precise de outras informações diferentes dos que eu trabalho. Então o que eu quero mostrar a você aqui hoje é a metodologia, entendeu? É o contexto da situação. Mostrar que utilizando apenas uma página, você tem condições de levantar todas as informações principais para elaborar um bom planejamento para o seu empreendimento. Então ele deve ser elaborado na reunião de partida do projeto, né? Porque é quando você não tem informações. Vamos supor que hoje de manhã a minha empresa, a empresa que eu trabalho no caso, assinou uma ordem de serviço para um novo contrato e à tarde eu fui comunicado que eu seria o gestor desse contrato ou que eu estaria na equipe desse contrato. Então nós não temos pouquíssimas informações, tem uma série de projetos que você precisa estudar, que você precisa conhecer o local, você precisa fazer reuniões com o cliente, enfim, é muita coisa para ser feita em pouco tempo. Então, essa ferramenta ela tem que ser implantada nesse momento, no início do seu projeto. Então, é muito simples você juntar todos os envolvidos, o seu gerente, a sua equipe básica, pelo menos as primeiras pessoas que vão iniciar com você esse empreendimento, colocar em uma sala, abrir esse quadro e começar a preenchê-lo. Você vai ver que as informações elas fluem de uma forma muito mais fácil e esses quadros eles se interrelacionam, então você consegue andar com esse preenchimento dessas lacunas. E quando chegar mais na frente, uma coisa que você preencheu anteriormente vai ajudar você a preencher a outra. Então é bem válido a utilização dessa ferramenta. Vamos começar falando do quadro aqui. Eu dividi um grande quadro em 12 áreas, né? Então são 12 fases, vamos citar fases aí, que você precisa preencher todas elas e você vai ver que elas se interrelacionam. Então, quando você vai preenchendo esse quadro das justificativas, objetivos, alinhamento estratégico, você vai ver que lá no fim, na parte do tempo e do custo, das premissas, você precisa de uma informação que você citou antes. Então, é bem interessante a forma de você trabalhar com esse tipo de ferramenta. E agora eu vou falar rapidamente para você sobre cada quadro, explicar resumidamente, muito rápido, para a gente não perder tempo, o que significa, o que a gente tem que colocar e o que a gente tem que inserir nesses quadros, em cada um deles, e depois a gente vai para a prática, a gente vai escolher um projeto real e vamos elaborar o quadro para esse projeto, para você fixar essa ferramenta e aprender definitivamente como utilizá-la. Então, falando das justificativas, que é o primeiro quadro, o que justifica a existência do meu projeto? Por que meu projeto existe? Então, é importante que todos os envolvidos saibam exatamente por que aquele projeto foi idealizado, entendeu? Todas as pessoas, não só o gerente do projeto, ou o coordenador, ou o diretor da empresa, todos os envolvidos precisam ter esse conhecimento, porque é aquela questão, se eu dou uma ordem, se eu peço para uma pessoa, um operário meu, fazer um serviço, é muito provável que ele vai fazer, mas existem muitos que não fazem, ou porque acham que você está errado, ele pode achar que você está errado, que aquele serviço não deve ser feito daquela forma, deve ser feito de outra, e ele executa de outra forma, achando que a forma dele é certa, ou ele pode achar que não é necessário aquele serviço, que é perda de tempo, e não fazer, simplesmente não fazer. Então, quando você delega uma atividade, um serviço para um subordinado seu e imediatamente você justifica explicando o porquê de ser necessário a execução daquele serviço,
a probabilidade de ele fazer e fazer da forma que você pediu é muito mais elevada. Então é isso que eu aplico nos meus projetos. Quando eu delego algum tipo de atividade para um subordinado meu, eu geralmente explico, quase 99% das vezes eu explico por que eu quero que ele faça aquilo, porque ele vai ter na mente dele qual o meu objetivo, qual a finalidade dele estar executando aquilo, e a probabilidade, claro que pode acontecer dele não fazer, né? As pessoas são complicadas mesmo, mas a probabilidade de que ele execute da forma que eu pedi é muito maior se eu fizer isso, se eu justificar. Então, está aí o campo de justificativas para a gente colocar, escrever no quadro, e todas as pessoas que estão participando dessa reunião, elas vão ter visão, vão ter o conhecimento daquilo. O próximo quadro são os objetivos. O que eu pretendo criar com o meu projeto? Qual o produto que eu vou entregar após concluído? Todos devem saber o objetivo final do projeto. É a mesma coisa que eu falei anteriormente, desde o servente, o pedreiro, o ajudante, até o gerente de projetos, coordenador, todos eles têm que ter esse entendimento. Então o que eu vejo muito nas empresas por aí é que só quem tem esse conhecimento aqui é a alta gestão. Às vezes nem o cara residente, o engenheiro residente que está lá no campo, ele entende isso, porque ninguém passou para ele. Então isso é um risco muito alto, porque quando você entende o objetivo daquilo, o porquê de se fazer aquilo, você fica mais engajado em fazer aquilo. E você não tenta encontrar desculpas ou argumentos para não fazer aquilo. Vamos para o próximo quadro, alinhamento estratégico. Por que a empresa quer executar esse projeto? Quais os benefícios para a empresa? Essas informações precisam ser compartilhadas, lógico. Então, se a empresa quer executar esse projeto, ela com certeza tem que ter algum benefício com isso. E as pessoas, a equipe que está envolvida no projeto, ela precisa ter isso, ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa saber qual o valor que ela vai agregar à empresa executando aquele trabalho. Isso facilita muito a compreensão do contexto e o engajamento desse profissional para que ele execute e realize suas atividades. Escopo. Quais serviços fazem parte do meu projeto? Quais os principais requisitos do projeto? Listar em macro itens que serão detalhados posteriormente. Então, a gente sabe que uma definição de escopo é muito ampla, é muita coisa que tem que ser inserida nesse documento, mas aqui é uma fase preliminar, considerando que a gente não tem quase informação nenhuma, então nós vamos basicamente listar macro itens. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, o meu escopo poderia ser fundação, paredes, telhado, esquadrias, instalações, enfim. Isso é o escopo, são macro itens, que depois você vai detalhá-los e aí você vai poder elaborar seu cronograma detalhado, seu orçamento e por assim por diante. E também nesse quadro aí eu insiro os requisitos do projeto, porque todo projeto tem requisitos, né? Quando o cliente ou o patrocinador ele passa esse projeto, ele contrata você para executar esse projeto para ele, ele tem alguns requisitos. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, pode ser que o meu patrocinador, que o cara que me paga, o meu cliente, ele queira a varanda voltada para o lado poente, ou ele queira a porta de entrada virada para o leste, enfim, isso são requisitos. Então, esses requisitos eu insiro nesse quadro também de escopo. Não escopo. Quais serviços não fazem parte do meu projeto? O que não está no meu contrato? É importante listar o que não faz parte do escopo para evitar divergências no entendimento do contrato. Então, é uma coisa que eu vejo muito em praticamente todos os projetos que eu participo e que eu participei na minha vida toda. Isso aqui não é definido na fase inicial do projeto, porque todos acham que é óbvio. Então, o que é óbvio nem sempre é entendido por todas as pessoas da mesma forma. Você deixa brecha para interpretações, e quando você deixa brecha para interpretações, nem sempre a outra pessoa interpreta da mesma forma que você. Então, é importante que você escreva quais serviços não fazem parte do meu projeto. Por exemplo, se eu vou executar uma casa e o cara
tem intenção, vamos supor que eu vou executar uma casa e nessa casa não tem fornecimento de energia elétrica, nesse local não chega energia elétrica. Então é obrigatório que eu coloque no item não escopo, que não é meu escopo, fornecer energia elétrica ou instalar painéis solares, enfim, eu tenho que escrever no meu escopo que a energia elétrica não é minha responsabilidade, a não ser que ele incremente isso no meu escopo e que passe a fazer parte do meu contrato. Então é basicamente isso, você escrever, da mesma forma que você escreveu o que faz parte do seu contrato, você escreveu o que não faz parte do seu contrato, que isso tem que ficar bem claro e bem entendido por todas as partes interessadas. Próximo quadro é o tempo estimado, em quanto tempo o patrocinador quer que eu execute o projeto, em quanto tempo eu pretendo executar o projeto. É basicamente uma estimativa de tempo, né? Nós estamos numa fase muito preliminar, então é muito difícil você definir um tempo com precisão, mas lógico que a gente tem que ter uma base para trabalhar, tem que ter uma base, um princípio de base para poder trabalhar e detalhar e chegar num denominador comum. Então geralmente eu gosto de colocar nesse quadro quanto tempo o patrocinador quer que eu execute o projeto. O cara me contratou, ele diz, eu quero que você me entregue isso com 6 meses. Então eu boto lá, o patrocinador disponibilizou 6 meses. E quanto tempo eu pretendo executar? Se eu tenho experiência naquele tipo de serviço, eu já sei mais ou menos o tempo que eu executo. Pode ser 4, 3 meses, 2 meses ou até mais, 8, 9 meses. Se eu não tenho experiência, é muito difícil estimar se você nunca executou o serviço. Então, você coloca uma estimativa aí qualquer e na fase de detalhamento, quando você for detalhar o cronograma, você vai encontrar, vai trabalhar de forma a atingir esse prazo que o seu cliente determinou para você no início do projeto. Próximo quadro é o custo estimado. Qual o valor que o patrocinador tem disponível para o projeto, qual o valor que eu pretendo executar o projeto. Desde o princípio é importante ter uma base de custo, assim como o prazo, também é importante ter uma base de custo. É claro que depois você vai detalhar o orçamento, você vai pegar aqueles macro itens que você detalhou no escopo e vai reparti-los, dividi-los em pequenas atividades e vai orçar cada atividade, então você vai ter um orçamento bem mais preciso. Mas para você chegar nesse orçamento é importante você ter uma base. Então é nesse quadro aí que você coloca a base. Vamos supor que seu cliente quer construir uma casa e ele só tem 100 mil reais para fazer essa casa. Então você coloca aí que o orçamento disponível é 100 mil reais e você precisa encontrar uma equação, precisa encontrar uma forma de executar aquela casa com todos aqueles itens e requisitos que o cliente sugeriu, que o cliente determinou, com esse orçamento de 100 mil reais. Próximo quadro são as premissas, suposições que eu considero como verdadeiras, fatores externos que não temos controle, né? As premissas mais críticas serão incorporadas aos riscos, ou seja, premissas são fatores externos, não é nada interno, por exemplo, se vai chover, se vai acontecer um tsunami, se vai acontecer um surto epidemiológico, alguma doença, como foi a Zika em Recife há alguns meses atrás. São fatores externos que nós não temos controle. A gente não consegue controlar uma possibilidade ou não de chuva. Então, se você vai executar um serviço que depende do ambiente, que depende que não chova, você precisa colocar nas suas premissas que não vai chover. Mas é um fator externo e é uma coisa que você não tem controle. Então, esse item também vai entrar lá no meu quadro de riscos, que dependendo do prejuízo que eu tenho ao meu projeto, caso essa premissa aconteça, caso esse risco aconteça, eu posso tratá-lo, estudar uma forma de minimizar esse prejuízo através da análise de riscos. Próximo quadro são as restrições, quais as limitações que eu tenho nesse projeto, o que eu não posso nesse projeto, geralmente são impostas pelo patrocinador. Então, vamos supor que eu estou construindo aquela casa, e nessa casa aí o meu cliente diz que eu não posso utilizar tijolo de 8 furos, ele não quer tijolo de 8 furos na obra dele. Então isso é uma restrição. Vamos supor que ele não quer telhamento de madeira e telha convencional, telha cerâmica.
Isso é outra restrição, entendeu? Então, nesse quadro aí a gente vai listar as restrições iniciais nessa fase preliminar que nós já temos levantadas, e elas vão ser muito úteis para depois você detalhar melhor e elaborar o seu planejamento mais executivo. Equipe, tem um quadro de equipe onde eu vou colocar quais profissionais eu tenho à minha disposição, quais profissionais que a empresa me cedeu para trabalhar comigo nesse projeto e quais profissionais eu preciso ter à minha disposição. Geralmente, 99% dos casos, a empresa não tem 100% dos profissionais que você precisa ter para executar o seu projeto. Então, nesse quadro aí você já lista, você já começa a identificar e aí você já tem argumentos, já tem informações para você começar um processo seletivo e tentar acelerar as etapas de contratação do seu projeto. São pessoas internas à empresa que influenciam o sucesso do projeto, ou seja, o próximo quadro é partes interessadas. A equipe também é parte interessada no projeto, porque ela influencia o sucesso ou o insucesso do projeto. Só que elas são pessoas internas, elas estão dentro da minha organização. E as partes interessadas propriamente dita, que é o último quadro, são clientes, órgãos fiscalizadores, beneficiários, que podem influenciar o sucesso ou o fracasso do meu projeto. São pessoas externas à empresa que influenciam o sucesso do meu projeto. Por exemplo, o meu cliente, alguns órgãos fiscalizadores, dependendo do seu projeto, da sua obra, alguns beneficiários. Por exemplo, se eu estou executando um projeto Minha Casa Minha Vida, talvez eu tenha como partes interessadas a Caixa Econômica, que é o órgão financiador, talvez eu tenha como parte interessada a prefeitura do local, que é onde vai ter aquela quantidade de moradias e muita gente nova vai vir morar naquele município. Isso são partes interessadas, são pessoas de fora da empresa que têm o poder de influenciar de forma positiva ou de forma negativa o sucesso, o seu projeto. Tem o poder de influenciar de forma positiva ou negativa o seu projeto. Então você lista essas pessoas nesse quadro. Ok? Então vamos lá, mãos à obra, vamos colocar a mão na massa agora. Eu vou mostrar a vocês como eu preencho o meu quadro, como eu faço para inserir as informações, para pensar de forma conjunta com a equipe. E a gente vai preencher um quadro agora considerando que nós estamos assumindo um projeto de uma execução de adutora de água tratada. Vamos lá, vamos começar? Então vamos lá, considerando que a empresa que a gente trabalha acabou de vencer uma licitação para executar uma adutora para o governo do estado e nós estamos aqui na reunião de partida junto com o diretor responsável pelo contrato da empresa, o diretor da empresa responsável pelo contrato e alguns membros da equipe que foram previamente designados para nos acompanhar nesse contrato. Vamos supor que eu acabei de ser designado como gerente do projeto e a gente está aqui iniciando a reunião de partida para tentar começar a pensar como a gente vai executar esse empreendimento. Então vamos lá. O primeiro quadro, sempre eu gosto de fazer o preenchimento da esquerda para a direita, nessa sequência, porque essas informações aqui elas vão dar fundamento para a gente preencher as posteriores. Então vamos lá. O primeiro quadro de justificativas, o que é que a gente poderia considerar como justificativa para esse projeto? Aumentar a atuação poderia ser uma justificativa. Vamos colocar aqui. Aumentar a atuação da empresa perante o governo desse estado ou perante ou até à frente desse tipo de obra, desse tipo de serviço, né? Pode ser que a empresa esteja interessada em ampliar sua atuação e se tornar especialista nesse tipo de obra. Outra justificativa poderia ser novos clientes, pode ser que a empresa nunca tenha executado nenhuma obra nesse estado e ela queira adquirir novos clientes no estado. Então ela conseguiu a primeira obra e ela vai fazer um bom trabalho e mostrar que é uma empresa muito competente e assim, quem sabe, conseguir mais clientes de atuação nesse estado. Alguns objetivos, o que é que a gente poderia considerar como objetivo para a execução desse empreendimento? Poderia ser o faturamento, lógico, o faturamento é um objetivo.
A empresa não é uma ONG sem fins lucrativos, ela tem um fim lucrativo por trás da atuação dela, então com certeza ela vai executar esse empreendimento de olho no faturamento também, né? Além de outros objetivos. No quadro alinhamento estratégico, o que é que a gente poderia considerar como alinhamento estratégico? Alinhamento estratégico, quando eu me refiro a alinhamento estratégico, eu quero dizer a estratégia da empresa, entender o plano de negócio da empresa, o que é que ela pensa em executar, quanto ela quer crescer, onde ela quer chegar, entendeu? É o plano estratégico da empresa. Então, esse empreendimento ele tem que ter uma coligação estratégica com a meta da empresa, com o plano futuro da empresa. Então, um possível alinhamento estratégico. Vamos supor que a empresa esteja querendo aumentar em 45% o faturamento anual. Então, esse projeto ele está no alinhamento estratégico da empresa de forma a contribuir com essa meta desse ano, que é aumentar o faturamento em 45%. Outro possível alinhamento estratégico poderia ser acervo técnico. Pode-se considerar que a empresa busca um acervo técnico exclusivo, que poucas empresas no país ou até no mundo têm, e esse empreendimento vai proporcionar esse tipo de acervo técnico. Então ela vai ser uma empresa diferenciada, por ter um acervo diferenciado. Então isso pode ser considerado também como um dos fatores de alinhamento estratégico da empresa, dentre inúmeros outros, né? Aqui é só uma suposição, só uma ideia para que você entenda como é que funciona o preenchimento dessa ferramenta. Vamos para o quadro do escopo agora. Como eu disse antes, o escopo é o que a gente vai executar, são os serviços que a gente vai executar para poder concluir o empreendimento, para poder entregar o projeto e o produto desse projeto. Então o que a gente poderia considerar como escopo? Vamos supor que a gente vai fazer uma estação elevatória, então nós temos uma estação elevatória, ser feita. Estação elevatória é uma casa de bombas, né, para quem não sabe, então essa adutora ela vai ser de recalque, ela não vai ser por gravidade, ela vai ter um bombeamento, então ela vai ter uma pressão maior dentro da tubulação. Logicamente a gente tem que ter a tubulação, né, adutora. Vamos considerar que essa adutora aí é de 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros, meio metro, né? Aqui, ó, então nosso escopo é construir uma estação elevatória, construir uma adutora de 500 milímetros que vai receber a água desse bombeamento e vai levar para um reservatório. Esse reservatório é um reservatório apoiado, que geralmente fica na própria cidade, que vai receber, que vai ser beneficiado pela água. Então, vamos supor que esse é o nosso escopo. O escopo desse empreendimento é construir uma estação elevatória que vai bombear a água por essa adutora até esse reservatório apoiado, e daqui a água vai ser distribuída para a cidade, para toda a população que mora nessa cidade. E o que a gente poderia considerar como não escopo? Bem, de cara aqui eu já identifico que não escopo do nosso projeto é a rede de distribuição. Por que rede de distribuição? Porque a gente só vai fazer, no caso aqui, essa estação elevatória provavelmente vai receber água de uma estação de tratamento, né? Como eu tinha dito antes, o nosso empreendimento é uma adutora de água tratada, então ela já vem tratada. Então não é escopo do nosso projeto. A estação de tratamento, ela provavelmente já deve existir. E não é escopo do nosso projeto a redistribuição, porque o nosso escopo é bombear essa água que já chega tratada aqui, por essa adutora até esse reservatório. Desse reservatório para a população, provavelmente já existe uma redistribuição que fará esse trabalho, ou outro contrato executará essa redistribuição. Nosso escopo é basicamente adutora. Fomos contratados para fazer isso. E o que não fomos contratados para fazer? Redistribuição, estação de tratamento e uma infinidade de serviços que, quanto mais você listar nesse quadro aqui, melhor. Fica mais amarrado e pode ter certeza que durante o andamento do projeto você não vai ter problemas, você vai reduzir bastante a sua quantidade de problemas por causa dessa simples ação aqui no início. Então agora a gente vai preencher o quadro de tempo estimado, né? Vamos supor que o nosso contrato com o cliente é de 12 meses. Então o cliente, quando nos contratou, ele disse: olha, você tem 12 meses
para executar esse empreendimento. Nada mais, nada menos. Então, na fase de lapidação desse planejamento preliminar, eu vou detalhar todas as atividades que eu preciso executar para executar esse escopo, e eu vou estimar a duração de cada uma dessas atividades, e eu vou com certeza ter um cronograma bem mais preciso, que precisa ser menor do que isso. Eu não posso elaborar um cronograma executivo para entregar esse projeto com 13 meses ou 14 meses, porque o cliente previamente já disse que quer recebê-lo no máximo com 12 meses. Então eu tenho que trabalhar meu cronograma de forma a atender esse prazo. E o custo estimado, vamos supor que o nosso contrato ele custa 10 milhões, né? É uma suposição, lógico. 10 milhões o nosso contrato. Então, esse é o orçamento que nós temos para executar o nosso empreendimento. Daqui eu tenho que tirar o faturamento da empresa, tem que ter a margem de lucro, custos indiretos, enfim. Você tem que montar o seu orçamento executivo de forma que não extrapole esse orçamento, porque o cliente já disse que só tem 10 milhões para executar esse empreendimento, e no momento que você assina o contrato, concordando com isso aqui, tem que ser cumprido. Premissas, como eu expliquei, premissas são fatores externos que nós não temos controle. Para esse tipo de empreendimento aqui, o que eu poderia considerar como premissa é chuva. Se eu estou numa região que chove muito, o meu trabalho ele é executado em campo, eu vou ter muita escavação, eu vou assentar tubulação. Então, se eu tenho muita chuva, isso prejudica muito o andamento do meu serviço. Quando eu for construir esse reservatório, ele é um reservatório ao ar livre, então eu vou ter concretagens. A chuva atrapalha muito o andamento desse tipo de obra. Então, uma premissa, eu não tenho controle, eu não posso controlar a quantidade de chuvas, mas eu tenho que considerar como premissa que vai chover pouco. Por quê? Porque eu dependo disso para andar com o meu projeto, eu dependo disso para executar a minha obra. Então, uma das possíveis premissas é que vai chover pouco. Eu considero que vai chover pouco. Outra premissa é que vai haver pouca rocha. Quando eu digo rocha, eu me refiro à rocha subterrânea. Essa tubulação aqui ela vai ser enterrada, então ela tem uma profundidade a ser enterrada. E quando eu começo a cavar, se eu começar a encontrar rocha, muita rocha dura, sem ser rocha fragmentada, que é difícil você quebrar com a máquina, eu vou perder muito tempo para remover essa rocha dessa vala. Em alguns casos eu tenho que usar até dinamite, tenho que detonar para poder fazer o desmonte dessa rocha. De acordo com a norma, eu não posso enterrar essa tubulação com um nível acima, muito próximo do solo. Eu tenho uma profundidade mínima para enterrar essa tubulação. Então, eu preciso prever isso. Eu vou considerar nas minhas premissas que durante a escavação eu vou encontrar pouca rocha, porque assim eu vou conseguir cumprir o meu cronograma e cumprir o meu custo, porque para a remoção de rocha também é muito mais caro do que uma escavação convencional em areia ou barro. Outra possível premissa poderia considerar terrenos liberados, né? A gente sabe que a adutora ela se estende ao longo de quilômetros de tubulação, então provavelmente eu vou ter que passar na terra de muita gente, então em fazendas ou até na faixa de domínio do DR, em alguns casos, enfim. O que acontece é que os terrenos que eu vou colocar minha tubulação não são de propriedade do cliente, então eu preciso de uma liberação formal do proprietário daquele terreno, seja um órgão federal, estadual ou um proprietário particular, me autorizando a colocar aquela tubulação na terra dele. Então, eu considero como premissa que, ao iniciar o meu empreendimento, todos esses terrenos que eu vou precisar colocar a tubulação, tanto o terreno que eu vou executar, que eu vou construir a estação elevatória e o reservatório, eles estarão liberados para eu trabalhar. Porque se não estiverem, eu não vou poder trabalhar. E aí, isso vai comprometer todo o meu planejamento. É um fator externo que eu não tenho controle, mas o cliente tem. Então, eu considero como premissa. E aí, deixa eu passar para esse lado aqui, e aí nós vamos para o quadro das restrições, né? Restrições ao projeto. Então, uma possível restrição a esse projeto seria tubo de ferro.
Claro que isso é uma suposição, pode ser outro tipo de tubo, mas considerando que ele vai ser bombeado e considerando que ele vai ter uma pressão, pode ser que a pressão seja alta, e aí uma restrição para esse projeto é que tem que ser tubo de ferro. Se for outro tipo de tubo, ele não suporta a pressão. Suposição. Então isso pode ser uma possível restrição ao projeto. Eu não posso executar em tubo de PVC, ou em tubo de fibra de vidro, ou em tubo de aço. A restrição para esse projeto é tubo de ferro. Então eu tenho que ter isso como restrição na minha fase de planejamento. Outra possível restrição, eu poderia considerar, e isso é válido, isso para todo projeto, eu não posso contratar menor de idade. Isso é uma restrição, né? A lei não permite, então eu não posso contratar funcionários com 17, 16 ou 15, 14, enfim, menores de 18 anos, porque a lei não permite, a não ser que seja como jovem aprendiz, mas contratar efetivamente como operário para trabalhar para ter uma função na minha produção, eu não posso. Outra possível restrição é que eu preciso fornecer almoço. Nós trabalhamos com obras, sabemos que cada estado, cada sindicato tem uma convenção e cada convenção rege uma coisa em relação à refeição. Então, no estado que eu irei executar esse empreendimento, provavelmente existe uma convenção e eu tenho que seguir essa convenção, eu tenho que fornecer. Provavelmente eu tenho que fornecer almoço e tem que ser de acordo com o descrito na convenção, e eu também provavelmente terei que fornecer café da manhã ou não, enfim. Mas isso é uma restrição, eu preciso fornecer isso, porque é questão de lei, e se eu não cumprir, eu vou estar infringindo a lei. Então, entra como uma restrição também, e fora inúmeras outras, né? Isso são só exemplos. Riscos, aí a gente chega no quadro de riscos aqui, ó, o que foi que eu disse agora há pouco, que as premissas que a gente levanta, elas vão servir de fundamento para a nossa definição de riscos, para a nossa análise dos riscos. Então, de cara, eu já considerei na minha premissa que haveria pouca chuva, que eu conseguiria andar bem com o meu serviço. Um possível risco é o oposto, se ocorrer muita chuva. Então, se a premissa que eu considero como verdadeira acontecer, ótimo, eu vou conseguir cumprir meu cronograma, dentro do meu custo vai ser perfeito, vai ser um sucesso meu projeto. Porém, se acontecer o oposto, o risco de chover muito, se chover muito, prejudicar muito o andamento do meu serviço, eu vou ser prejudicado. Então, dependendo da região, claro que para esse tipo de risco aqui, dependendo da região, vale uma análise mais detalhada. Então você pode consultar previsões meteorológicas, histórico, pluviométrico daquela região, para saber se naqueles meses que você vai trabalhar ocorre muita chuva ou não. E aí você pode detalhar melhor no plano de gerenciamento dos riscos, uma ação de contorno ou algumas ações de contorno, para caso esse risco ocorra, você conseguir minimizar os danos que ele vai causar ao seu empreendimento. Mas como aqui é uma fase muito preliminar, nós estamos só levantando as principais informações para poder ter como base na fase de detalhamento. Então, outro risco, já puxando da premissa mais uma vez, é de acontecer muita pedra. Vamos supor que durante a escavação eu encontre muita pedra, rocha dura mesmo, sem nada de fragmento, sem nem um pouco fragmentada, e que eu preciso usar até explosivo para o desmonte dessa rocha. Então, para a utilização de explosivo, eu tenho que pedir autorização do Exército, uma burocracia enorme, você tem que contratar especialistas, especialistas com acervo e com autorização para executar esse tipo de serviço. É muito complicado, esse tipo de serviço é muito complicado. Então isso vai com certeza prejudicar bastante o andamento do meu projeto. Mas na fase preliminar, na fase de planejamento dos riscos, lógico que você pode estudar ações de contorno e talvez executar uma sondagem. Você pode, antes de começar os serviços, você pode executar uma sondagem em todos os locais onde você vai escavar, e aí você já consegue identificar se vai encontrar muita rocha ou pouca rocha e consegue combater esse risco. Outro risco, mais uma vez puxando das premissas, eu coloquei aqui proprietários furiosos, porque na prática é isso que a gente encontra no campo. Quem executa a doutora sabendo do que eu estou falando,
É muito comum você começar a executar um serviço e o proprietário da terra que você tem que passar ou assentar tubo ou construir alguma coisa, o cara quer muito dinheiro, mais dinheiro do que o governo ou o órgão tem condições de indenizar, ou ele tem alguma rixa com algum órgão ou até o cliente patrocinador e ele não quer impedir, quer atrapalhar a execução desse serviço o máximo que puder no seu terreno, enfim. Isso é muito comum de se acontecer. Na fase de planejamento, isso tem que ser levantado e tem que ser analisado a fundo para esse tipo de empreendimento que é a adutora. Então, isso é um risco altíssimo. Para esse tipo de empreendimento, esse risco é muito comum, acontece bastante. E aí a gente vai preencher a equipe, né, considerando, como eu disse logo no começo, que a gente está numa reunião de partida do projeto e nós temos aqui, vamos supor, a equipe preliminar e o diretor responsável por esse contrato. Então eu fui designado como gestor do projeto, eu já coloco aqui eu, como gerente do projeto. Vamos considerar que a empresa já me cedeu um auxiliar administrativo para me ajudar nas rotinas administrativas do meu contrato. Um técnico de segurança, vou colocar um técnico de segurança aqui para monitorar a segurança em geral do serviço, né? Acompanhar como está sendo e instruir também. Deixa eu tirar ele em cima do nome, partes interessadas. E vamos supor que a empresa já tem um encarregado disponível para mim, ele já me disponibilizou um encarregado que vai ficar à frente da produção, cara conhecedor e que entende do assunto. Vamos supor que a empresa já me deu pedreiros e já me deu ajudante. Vamos organizar aqui. Já me deu ajudantes e já me deu encanadores, certo? Pronto. Basicamente, hoje, isso é uma situação hipotética, mas só para você entender como funciona, vamos supor que hoje eu já tenho isso aqui para iniciar o meu projeto. Então daqui eu vou levantar a quantidade de serviços que eu preciso executar e identificar um possível acréscimo a essa equipe. Pode ser não, provavelmente sempre tem que eu preciso contratar mais gente, né, com qualificações diferentes do que a empresa me cedeu aí. Então, nessa reunião inicial aqui, essa ferramenta é ótima, é fantástica para você identificar isso. Então, naquela hora você já mostra e já prova para o seu diretor, para o responsável pelo contrato, que você precisa de mais gente, que você precisa de funções específicas para executar determinadas atividades. E partes interessadas, que é o último quadro, aqui a gente sempre considera o cliente. Parte interessada, como eu disse anteriormente, são pessoas, são fatores externos à empresa, de fora da empresa. Aqui é dentro da empresa, aqui é fora da empresa. Todas essas pessoas aqui, elas têm o poder de influenciar positivamente ou negativamente o sucesso do projeto. Algumas mais, o cliente com certeza ele tem um poder muito maior do que um pedreiro, mas todas têm esse poder, entendeu? Todas podem influenciar, então elas são partes interessadas. E aqui eu estou considerando partes interessadas, nesse meu quadro aqui eu estou colocando só os órgãos externos, as pessoas externas. Então o cliente, lógico que é ele quem paga, é ele quem me contratou, e é ele o dono do empreendimento, eu vou fazer o empreendimento para ele, então ele é uma parte interessada muito poderosa no meu projeto. Vou considerar o CREA, porque o CREA fiscaliza a atuação da nossa profissão, da construção civil em geral, então o CREA é uma parte interessada. Eu preciso atender as expectativas do CREA, eu preciso seguir as diretrizes e normas do CONFEA, então ele é uma parte interessada com o poder de influenciar o meu projeto. O banco financiador, vamos supor que o recurso não é próprio do cliente e que tem um banco por trás disso financiando, pode ser Banco do Brasil, Caixa, enfim, qualquer desses bancos ou organização financiadora do nosso país. Ele é parte interessada, é ele quem libera o recurso. Vamos supor que tem a prefeitura do município
eu estou executando uma obra para o Estado, mas com certeza uma ou mais prefeituras vão ser beneficiadas com essa água. Então ela é uma parte interessada, ela tem muito interesse no andamento desse projeto, porque ela vai ser beneficiada, a população dela vai colher os frutos de receber água. Em muitos casos eles nem têm nada de água, não existe abastecimento naquela cidade, e após a conclusão desse empreendimento, vai ter água encanada na porta da população. Então ela tem muito interesse e poder também de influenciar no andamento desse projeto. Concessionária, né? Todo estado tem uma concessionária que fiscaliza e que administra os recursos hídricos, no caso água aqui. Então a concessionária é uma parte interessada, poderosa também, né? A gente tem que estar sempre em contato com eles e atender os requisitos dele. E a população também, dentre inúmeros outros. Partes interessadas é um capítulo onde a gente não consegue definir com precisão. É uma página muito ampla do nosso planejamento. Então o nosso trabalho é identificar o máximo possível, o maior número possível de partes interessadas, porque isso ajuda muito na gestão, ajuda muito no andamento do projeto. E a população é uma parte interessada, ela que vai ser beneficiada com a água que vai chegar lá na residência, na cidade dela. Então, querendo ou não, ela tem poder de influenciar o sucesso ou o fracasso do projeto. Então, espero que você tenha gostado. Essa é a ferramenta que eu utilizo para iniciar, para dar o primeiro passo no planejamento dos empreendimentos que eu atuo. Ela tem dado muito certo. Sempre, depois que eu comecei a aplicá-la, a utilizá-la, os resultados melhoraram. Eu consigo planejar melhor, de forma mais objetiva e mais rápido também, utilizando menos recurso e aplicando menos esforço, né? Se a gente consegue executar o mesmo trabalho com o menor esforço possível, lógico que é válido. Então espero que tenha lhe ajudado e espero que lhe ajude no dia a dia, de agora em diante, a melhorar seus processos e a melhorar os resultados que você tem nas suas obras, nos seus empreendimentos. E eu espero que te ajude a evoluir como profissional e a se tornar um especialista cada vez mais capacitado. Agradeço demais por você estar aqui hoje. Espero que você esteja curtindo o nosso congresso. Ele foi feito com muito carinho para você. Os maiores profissionais do tema a nível nacional estão aqui conosco. Então assista às próximas palestras, que vocês vão ver que o conteúdo que eles têm a apresentar vai fazer muita diferença na sua profissão e vai lhe ajudar muito nos próximos empreendimentos que você vai atuar. Te desejo muito sucesso, muito obrigado por me prestigiar com a sua presença. Nos vemos em breve. Até mais.